Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, aqui quem vos fala é o irmão Samuel. Isso daí, minha gente, é o meu canal, Samuel Servo de Cristo Oficial. E eu quero aqui, desde já, agradecer pela vida de cada um de vocês que tem dado uma força aí no nosso canal, se inscrevendo. Já são quase 1660, 1680 por aí. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que tem se inscrevido neste canal. Samuel, qual é o propósito, o seu objetivo nesse canal? O meu propósito, o meu objetivo nesse canal é justamente por meio dessas mensagens que você tem visto aí no nosso canal que eu tenho publicado. É abençoar a vida de vocês através dessas mensagens bíblicas cristocêntricas. Trazer o despertamento espiritual para a vida de vocês. E mais, meus irmãos, meu objetivo neste canal não é difamar a vida de seu ninguém, mas sim abençoar as pessoas. Uma vez eu disse e repito novamente, abençoar a vida de vocês por meio da palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que traz o conhecimento, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos ajuda, é a palavra de Deus que nos dá ânimo, é a palavra de Deus que nos refugia, é a palavra de Deus, meus irmãos, que produz vida. É a palavra de Deus que produz saúde. E é a palavra de Deus que traz a libertação na vida das pessoas. Então este é meu propósito nesse canal aí. Tenho colocado vídeos de pastores que realmente são sérios, levam a palavra de Deus a sério. Inclusive tem até uns vídeos meus aí publicados ministrando a palavra de Deus. Estou começando, estou aprendendo e agradeço a Deus pelas mensagens que Deus tem me dado e eu creio que Deus tem falado com a vida de cada um de vocês que tem assistido esses vídeos, essas mensagens. Tantas das pessoas mesmo a gente encontra que às vezes estão com um sorriso estampado no rosto, mas que as suas almas na verdade estão sangrando, estão pedindo socorro, estão chorando. E essas pessoas elas necessitam e carecem de Deus. E através dessas mensagens, dessas palavras que têm sido publicadas neste canal, eu creio que Deus tem falado com muitas delas, tem renovado as suas forças. E é isso aí, meus irmãos. Você que ainda não é inscrito, que está assistindo pela primeira vez o meu vídeo, eu te convido aí a compartilhar para mais pessoas, a divulgar este link, alcançar o máximo de pessoas possível. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sem mais delongas, eu quero trazer aqui apenas uma reflexão para a vida de cada um de vocês. Eu, na verdade, eu vou até aqui abaixar a notificação desse outro telefone para não ficar fazendo barulho e atrapalhar na live. Amém, meus irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui para a nossa meditação na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo de número 10 por diante, que diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não são só umas, são várias, e nós devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e revestidos de todas as armaduras de Deus, não do mundo, mas as armaduras de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, vencer elas, resistir contra ela, vencer a nossa própria carne também, e vencer também o mundo. Acreditem, há três tipos de lutas. A primeira luta que nós lutamos é contra nós mesmos, contra a nossa própria carne. Há uma luta da carne contra o espírito. Paulo disse em Romanos capítulo 7 que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer ele acaba cometendo. Uma das primeiras lutas que você luta é contra a sua própria carne, o seu primeiro inimigo, a sua própria carne. Segunda luta que nós lutamos é contra o mundo. Essa é a segunda luta, nós lutamos também contra o mundo, pois o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a terceira luta que nós lutamos é justamente o que Paulo diz aqui no versículo de número 12, no capítulo 6 do livro de Efésios. Porque não temos que lutar contra a carne
Porque não temos que lutar contra o sangue, mas sim temos que lutar, a terceira luta, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, não é alguma, é tome toda a armadura de Deus, se revista de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. E esse dia mau aqui, meus irmãos, para nós vencermos em um bom comportamento, em uma boa conduta, em um bom testemunho, não blasfemar, não murmurar, não desistir, não apostatar da fé. Nesse dia mau, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos vencer, não só no dia mau, mas todos os dias da nossa vida cristã. Meus irmãos, esta carta de Paulo aos Efésios, Paulo, quando escreve esta carta aqui, provavelmente ele está preso em uma prisão domiciliar na cidade de Éfeso. Paulo, aqui nesta carta, no capítulo 6, o versículo de número 10, por diante, Paulo traz aqui um dos principais e fundamentais ensinos para a nossa vida cristã. Sabendo que nós que servimos a Jesus, não é o fato de nós servirmos a Jesus que nós estamos livres de passarmos por provações, enfrentarmos aflições, tribulações nesta vida, travarmos grandes guerras e batalhas na trajetória da nossa vida cristã. Pois saiba de uma coisa, que as nossas maiores guerras, as nossas maiores batalhas na vida travada, embora sejam patentes aos nossos olhos, embora sejam nítidas aos nossos olhos e palpável aos nossos olhos, elas não são carnais, mas sim espirituais. Por meio dela, através dela, ou por trás dela, há um inimigo lutando, apelando para que você blasfeme, para que você murmure, para que você reclame, para que você desacredite deste Deus, para que você venha apostatar desse Deus. Então, essas guerras, grandes batalhas e lutas, elas não são carnais. Embora, repito mais uma vez, que sejam palpável aos nossos olhos, elas não são carnais, mas sim espirituais. E Paulo mostra aqui aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne, porque não temos que lutar contra o sangue, mas nós temos que lutar sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. São estes quatro agentes, são esses quatro C. Observe a escala dele que Paulo faz e destaca. Estes aqui trabalham unido, até o reino, irmão, do inimigo, se você observar, ele trabalha unido. E eu não entendo como é que tem muita gente que na verdade trabalham desunido. E eu volto a falar, por mais que você enfrente lutas, Samuel, estou enfrentando uma luta contra algumas pessoas que têm se levantado no meu caminho. Mas deixa eu te dizer algo. Por mais que você está enfrentando uma luta, que está em seu caminho pessoas, mas por trás dessas pessoas, essa luta aí não é carnal, ela é espiritual. Tem um adversário da tua alma, da minha alma, das nossas almas, que está por trás de tudo isso. São os principados, são potestades, são príncipes das trevas, são hostes espirituais da maldade, que lutam a todo tempo, querendo roubar a tua fé, roubar a tua esperança, roubar a tua fé em Deus, querendo tirar a tua vida. Então, vigie, seja sóbrio, seja vigilante, porque o apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola universal, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: seja sóbrio,
Segundo, seja vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, é uma linguagem aqui figurativa, não que ele é um leão, mas como leão. Como leão aqui não é leão, mas Pedro usa a figura aqui de um leão. Ele anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Observe que quando o leão vai querer tragar a sua presa, de três formas. A primeira forma que ele usa é ir justamente a um poço de água, a uma fonte de água, onde ele sabe que o animal vai chegar ali com sede e vai querer beber, e na hora que ele vai beber, vai baixar a sua retaguarda. E ali é o momento oportuno para que o leão venha e ataque a sua presa. A segunda coisa que o leão faz para atacar a sua presa é pegar justamente uma ovelha ou algum tipo de animal que esteja fora do seu rebanho, pois ali ele está desprotegido e virá alvo fácil para que o inimigo venha destruí-lo. Terceira coisa que o leão faz é atacar a sua presa ferida, desestabilizada, estando vulnerável, então se torna alvo fácil. Então são essas três formas que o leão usa para atacar a sua presa. Então a mesma coisa Pedro está usando aqui justamente para o inimigo. O inimigo ele procura atacar as pessoas justamente naquilo que ela tem mais sede. Por exemplo, há muitas pessoas que têm sede de uma prostituição, de vícios, das drogas, cigarro, enfim, muitas e outras coisas. E é justamente nisso aí que o inimigo vai procurar para atacar essas pessoas. Ele vai investir justamente no seu ponto mais fraco, naquilo que você é mais tentado. Então seja sóbrio, seja vigilante, porque esses seres aqui, ele anda bramando como um leão, procurando, observando a quem ele possa tragar. Não seja alvo fácil do inimigo. É tanto que o próprio Jesus mostra aqui, meus irmãos, o seu tríplice ministério, em João capítulo 10, versículo de número 10, que o diabo ele veio para roubar, matar e terceiro, destruir. Roubar, matar e destruir. Precisamos estar atento a isso. Precisamos ser muito sóbrio. O inimigo tem roubado a atenção de muitas pessoas acerca no que tange a verdade de Deus. Pois tudo que o diabo quer é que as pessoas não conheçam, não ouçam as verdades de Deus. E nós precisamos entender isso daqui, que a minha luta, a tua luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas sim contra esses seres, esses agentes que Paulo destaca, principado, potestade, príncipe das trevas, hostes infernais. E esses seres aqui, eles não são pessoas humanas, embora eles tenham algumas características, algumas personalidades de pessoas humanas, por exemplo, ações, atitudes, sentimento. Um dos sentimentos que ele tem é Apocalipse 12:12, exultai vós que estáis nos céus. E ai de vós que estão sobre a face da terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, um sentimento, ira. Outra coisa, ele tem vontade. João 10:10 é matar, roubar e destruir. Não uma vontade no sentido bom, mas uma vontade no sentido ruim. Porque ele é aquele que propaga as coisas ruins. Então, embora ele não é uma pessoa, mas ele tem aqui umas personalidades. E esses seres, esses agentes aqui, eles são espirituais. E uma das formas que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4, Paulo diz assim: nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não tenham a compreensão das verdades de Deus, das verdades de Cristo, das verdades do Evangelho. Porque é justamente a verdade de Cristo que nos liberta. É a verdade de Cristo, não é a verdade de homem, é a verdade de Cristo que nos liberta. Por isso que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecer a verdade aqui, irmãos, não é verbal,
não é tecnicamente. Conhecer a verdade é que é relacionar-se na verdade, é vivenciar a verdade em si, é respirar a verdade, é fazer com que as verdades de Cristo ela vivencie em você. E tudo que o inimigo não quer é que você não conheça a verdade, que a verdade de Deus ela não esteja em você. É tudo que ele quer. Por isso que ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não tenha o conhecimento das verdades de Deus. E a tendência dessas pessoas é de ir de mal a pior. Por isso que você vai vendo aí várias catástrofes. Eu falo no sentido assim de conduta, de comportamento de muitas pessoas. E você vai vendo aí a depravação imoral, como é que está acontecendo no nosso mundo. Então, é justamente o inimigo tem cegado o entendimento dessas pessoas, para que não tenham conhecimento das verdades e passem a praticar as coisas que não louvam a Deus. Uma das ações do inimigo é cegar o entendimento das pessoas. E depois vem rouba a atenção das pessoas no que tange a verdade. Você leu já Mateus capítulo 13, que fala ali também sobre a parábola do semeador. Jesus disse que o semeador saiu para semear, e semeando uma das sementes, alguém deixou cair no meio do caminho, e veio a ave de rapina, se referindo ao diabo, roubou aquela semente. O inimigo tem roubado a verdade no coração de muitas pessoas, aonde tem sido ministradas as verdades, mas após acabar o culto, após ela ouvir aquelas verdades, elas passam a dar ouvido às coisas que não convêm. E aí o inimigo rouba essa semente de produzir, de germinar um bom fruto. Mas quando se deixa cair numa boa terra, num bom coração, ela produz fruto, glória. Deus seja louvado. Deus é fiel, meus irmãos. Então nós não temos que lutar contra a carne, nem tampouco contra o sangue. Ou seja, não temos que lutar contra as pessoas, mas temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Aleluia. E como nós vencermos essas batalhas espirituais? Quais armas eu devo usar? As armaduras de Deus. Você deve se revestir aqui das armaduras de Deus. Você deve estar cingido os lombos com o cinto da verdade. Você deve estar cingido os lombos com a couraça da justiça. Você deve estar revestido com o escudo da fé para apagar os dados do maligno. Você deve usar aqui a espada do Espírito. Meus irmãos, eu tive que dar uma parada aí um pouco no vídeo para atender uma pessoa que tinha chegado aqui. Mas enfim, nós vemos aqui exemplos de pessoas que venceram as grandes guerras travadas, as grandes batalhas travadas nas suas vidas, usando as armaduras espirituais, usando as armas espirituais, usando as armaduras de Deus. Como por exemplo, nós observamos no capítulo 1 de Samuel, no primeiro livro do capítulo 1 de Samuel, no versículo de número 7, a versículo de número 10, versículo de número 14 ao versículo de número 19. Nós vemos aqui grande exemplo de Ana. Ana sabia que, embora o processo que ela estava enfrentando, a batalha que estava travada na sua vida, embora era patente, palpável aos seus olhos, mas não era apenas uma batalha carnal, era uma batalha espiritual. Pois por trás dessa batalha, tudo que o inimigo queria era que Ana blasfemasse, era que Ana murmurasse, era que Ana praguejasse, era que Ana não visse ali uma solução para o seu processo. E Ana é um exemplo de mulher de fé, é um exemplo de mulher otimista, é um exemplo de mulher perseverante. Ana venceu aqui essa batalha usando as armas da oração, usando aqui o escudo da fé, usando aqui o cinto da verdade. Ana venceu com a verdade.
Observe que você não vê em versículo algum aqui no texto Ana murmurando, Ana praguejando, blasfemando, não de forma alguma. Pelo contrário, você vê Ana triste, amargurada, sim, é ser humano. Quem de nós não se entristece com algumas coisas, algumas decepções que acontecem na nossa vida? Mas Ana sabia a quem ela deveria recorrer. Era justamente ela subir ao templo em Siló para derramar suas aflições nos pés do Senhor seu Deus. Ana venceu aqui usando as armas da oração. Ana venceu aqui usando o escudo da fé. Ana foi uma mulher perseverante. E você está sendo perseverante? Você está usando as armas da oração nos momentos mais difíceis da sua vida? Você está usando o escudo da fé para desnortear, para apagar todos os dados inflamados do maligno, com palavras ao contrário, dizendo que você não tem Deus, que Deus não é com você, que você não vai chegar, que você não vai conseguir? Quais armas você está usando diante dessas adversidades? Qual as armaduras que você está usando diante dessas batalhas espirituais? Quando nós observamos no capítulo de número 1, versículo de número 5 ao versículo de número 10 ao 9, você vê no livro de Daniel, você vê que Daniel venceu na Babilônia o príncipe, o principado, a potestade, o príncipe das trevas deste século e as suas hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Daniel venceu no capítulo 1 de Daniel, no versículo 5 ao versículo de número 9. Daniel aqui não abriu mão dos seus valores. Daniel não negociou a sua fé. E mais, Daniel aqui, ele não apostatou da sua fé, embora ele estava em cativeiro, embora ele viu o reino de Jerusalém ser devastado por rebeldia da nação, e o rei Nabucodonosor levar os utensílios do templo de Deus para a sua terra ensinar, mas Daniel não usou aqui de murmurar contra o seu Deus, não usou aqui de blasfemar contra o seu Deus. Pelo contrário, Daniel, ele usou aqui o escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno. Daniel usou aqui o capacete da salvação para não lhe vir pensamento contrário, refutar tudo quanto é ideia contrária, pensamento contrário. Porque a ideia que se dá em muitas circunstâncias da nossa vida, quando nós passamos alguns meios difíceis que nos é contrário, a ideia que se dá de muito é fazer com que nós venhamos murmurar. Mas quem tem o capacete da salvação, ele refuta qualquer ideia e pensamento contrário. Quem tem o escudo da fé, ele bloqueia qualquer dardo inflamado do maligno. E Daniel venceu aqui usando o cinto da verdade. Daniel venceu aqui usando a espada do Espírito Santo, porque só vence as circunstâncias, as batalhas espirituais da vida quem tem o conhecimento das verdades de Deus, quem passa a vivenciar as verdades de Deus em suas vidas. E Daniel venceu aqui, decidido a não se contaminar, a não se tornar amigo do mundo, não só porque tinha manjares ali que era consagrado aos demônios, mas Daniel sabia que se comesse ali estava se tornando um amigo da Babilônia. E nós precisamos entender isso daqui. Quando nós observamos na Bíblia Sagrada, nós vemos também um dos grandes e maiores nossos exemplos da nossa fé cristã, Jesus Cristo de Nazaré. Em Lucas capítulo de número 4, você conhece o texto? Versículo de número 3 e 4, quando Cristo havia acabado de vir de um culto, irmãos, inflamado pela glória de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, quando Cristo desce as águas batismáticas ali, ou batismais, e Cristo desce ali, quando Cristo está orando pelo poder da oração, a Bíblia diz que a glória de Deus, meus irmãos, perdão, a glória de Deus ali invade aquele ambiente, se torna tão espiritual que o céu se abre. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce em uma forma corpórea de uma pomba. E Deus brada do céu, eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Irmãos, isso no capítulo 3, o versículo 17, o próprio Deus fala para Cristo, para o seu filho, dizendo, este daí é o meu filho amado em quem eu me comprazo.
E no versículo de número 3, a Bíblia diz que o diabo, o tentador, vem a Cristo e diz: se tu és o filho de Deus. Ora, se Deus falou que você é filho e o diabo chega dizendo se tu és, o inimigo está querendo colocar aqui uma dúvida, está querendo fazer você descredibilizar das palavras de Deus, justamente por meio de uma prova que você está enfrentando. O inimigo é sagaz, irmão. Por isso que Paulo diz: não ignorei os seus ardis. Tem gente que ignora. Tem gente que diz: o inimigo é burro, eu chuto na cabeça dele, eu piso na cabeça dele. Vai pensando. E continua aí baixando a tua guarda. Daqui a pouco ele está pequeno, está pisando na tua cabeça ele. Você deve estar sóbrio, você deve estar vigilante. E Deus disse para Jesus em Mateus 4 e Mateus 3,17: eis aí meu filho amado, a quem eu me comprazo. E no capítulo 4 de Lucas, versículo 3, o diabo diz: se tu és o filho de Deus. Querendo colocar dúvida, meus irmãos. Quem você está guardando? Quais palavras que você está guardando? A que Deus fala, ou seu melhor, para melhorar. A quem você está dando ouvido? A palavra, a voz de Deus ou as vozes? Aquilo que Deus fala para você ou aquilo que o inimigo vem propôs para você por meio de pessoas com palavras negativas? Algo para se pensar, algo para se refletir. Se tu és o filho de Deus, ou ora, se Deus disse que eu sou filho dele, porque o diabo chega dizendo se eu sou? E diz: transforma essas pedras em pães. Cristo venceu aqui Satanás usando as armaduras de Deus, porque Cristo está aqui, irmãos. Não é como Deus, ele está aqui como um homem sendo tentado. 40 dias. Não é um dia só, é 40 dias. Ele está sendo tentado. E Jesus vence aqui usando as armaduras de Deus. Qual a armadura que Cristo usa? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus diz: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eita glória! Glória a Deus. Irmãos, se você observar, Jesus venceu aqui usando a armadura de Deus, usando a espada do Espírito Santo, a palavra. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 13 ao versículo de número 4, a parte C. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cristo usou a palavra, irmão, para vencermos as lutas, vencermos as batalhas só pela palavra. É a palavra que te habilita, é a palavra que te capacita, é a palavra que te orienta, é a palavra que te torna sábio e sábio para a salvação. Outra vez, o tentador chega para tentar a Jesus. Mateus capítulo 4, eu li em Lucas capítulo 4, versículo 3 e 4. Agora Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, outra vez, se tu és o filho de Deus. Olha, ele tentando Cristo duas vezes naquilo que Deus disse, eis aí o meu filho. E o inimigo chega agora dizendo, se tu és o filho. O diabo gosta de colocar dúvida nas pessoas, porque a dúvida ela traz incerteza, ela traz insegurança, ela traz desconfiança, não no bom sentido, mas no mau sentido. E o inimigo ele gosta de pôr isso aqui nas pessoas, desacreditar daquilo que Deus falou. Será que aquela promessa que Deus falou para mim vai cumprir? Por que então estou passando por isso? Realmente, se Deus fosse na minha vida, eu não estaria passando por isso. E quem disse que o fato de você servir a Deus, você não vai passar por deserto, não vai passar por vale? Você está lendo a Bíblia errada, rapaz. Ou está lendo de forma errônea, equivocada. Ou está lendo, me perdoe, dá de cabeça para baixo. E o inimigo diz, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Irmão, ele usa até a palavra, algumas partes, para tentar ludibriar. E se não tivermos o conhecimento da palavra, você come, como diz por aí, essa forma que você conhece aí, como eu vou falar aqui, gato com lebre, né?
outro come balela, porque não tem o conhecimento da palavra. E eu não entendo, irmão, pessoa que se diz cristão e não gosta de ler a Bíblia. Põe desculpa, de que adianta, você já ouviu que tem gente que diz assim, de que adianta eu ler a Bíblia tanto, de capa a capa, e morrer no impossível, porque tem gente que lê aí e não vive. A desculpa é essa, tem gente que lê e não vive. E a pergunta, e você? Tá lendo e não tá vivendo? Algo para se pensar, né? Irmão, você não tem a ver com os outros. A sua salvação individual. Se os outros lê e não vive, você tem que ler. É obrigação sua. Lê a palavra de Deus. Porque é ela que produz vida. Ela que produz saúde. Crente que não lê é debilitado, irmão. Não tem saúde na palavra. Não tem saúde espiritual. Anda morto. Vivo para as pessoas, mas está morto para Deus. Eu prefiro estar morto para o mundo, mas vivo para Cristo. Então, leia a palavra de Deus, não vá na desculpa dos outros. Então o inimigo ele é sagaz, ele usa uma parte do versículo. Salmo de número 99, verso de número 11. O terceiro livro do Salmo. O Salmo é 91, porque o livro de Salmo ele é 5 volumes. O primeiro vai do 1 ao 41, o segundo vai do 42 ao 72, o terceiro vai do 73 ao 89. O quarto, perdão, esse é o quarto livro, o quarto volume do Salmo. O quarto vai do 90 ao 106 e o quinto vai do 107 ao 150. Não é o 151 não, irmão, é o 150. Então o verso 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Não é algum, é em todos. Ele come essa parte aqui para te guardar em todos os teus caminhos. Ele só lê assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. É isso que o inimigo cita, é pula para te guardar em todos os teus caminhos. Ele pula isso aqui e pega o verso 12 e diz: ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Irmão, aonde é que está escrito nas escrituras que Deus manda o homem tentar ele? Por mais comunhão que ele tenha com Deus, por mais experiência que ele viva com Deus, aonde é que está escrito na Bíblia que Deus manda o homem tentar ao Senhor seu Deus? Por isso que na mesma hora Cristo repreende usando a espada do Espírito Santo, a armadura de Deus, dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E outra vez ele tenta Cristo de novo, novamente, olha irmão, novamente. Venceu a primeira, Jesus venceu ele pela primeira no deserto. Venceu a segunda, aí vem pela terceira vez. O diabo disse: leva Jesus ao monte muito alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito. Mais uma vez Jesus usa a espada do Espírito, a armadura de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmãos, precisamos ser sóbrios, ser vigilantes, revestivos cada vez mais das armaduras de Deus. Tem gente que não atenta para isso. Ai, mas eu venci o diabo hoje, eu pisei na cabeça dele, eu chutei, eu faço isso porque o diabo é o derrotado. É o derrotado, mas vai pensando que tu venceu ele hoje e ele vai deixar por isso. Você deve cada vez mais estar vigilante, você não pode baixar a sua guarda. A Bíblia diz que quando Jesus vence o diabo, o versículo de número 11, então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus diz assim, mas Lucas, eu gosto de Lucas também, ele é mais específico, ele diz no versículo 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo aqui. Não é que deixou ele em paz não, se você observar, o diabo tentou Jesus até no último instante dele na cruz do Calvário. Tentou ele por meio dos pecadores ignorantes. Tentou Jesus por meio dos fariseus, por meio dos sacerdotes, por meio dos soldados de Roma. Se tu és o Filho de Deus, desce-te daí da cruz e nós creremos que tu és o Filho de Deus. Ora, salvou os outros e nem a si mesmo pode salvar. Ele tentou aqui, irmão, de
todas as formas. E o meio para nós vencermos esses adversários é estarmos revestidos das armaduras de Deus. De que você está se revestindo? E Paulo diz aqui: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor aqui na força do seu poder, irmão, é se revestir no Senhor em uma vida plena de comunhão, em uma vida plena de oração. Fortalecer no Senhor aqui é se refugiar em Deus, é debruçar-se na palavra de Deus, é se alimentar cada vez mais da palavra de Deus, é propagar coisas boas, é ficar longe de coisas negativas. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder está aqui sempre na presença de Deus, buscando a Ele continuamente no altar. Se fortaleça de Deus nesta manhã. Esta é a palavra que eu tenho para você. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Já são quase 37 minutos de mensagem. No próximo vídeo eu estarei trazendo sobre a explicação sobre as armaduras. Estarei falando aqui sobre o versículo do número 14, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, com o cinto da verdade, vestido com a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Você que não é inscrito, esta é a oportunidade para se inscrever no nosso canal. Divulga esse vídeo aí para mais pessoas. Que Deus abençoe você, abençoe família, abençoe seu dia, abençoe seu trabalho. Que Deus te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.